Bom dia a todos. Acho que nós podemos começar. Hoje vamos iniciar aí os estudos aí da camada de rede. Eu planejo também uma exposição mais geral, não tão detalhada, porque se a gente fosse colocar aí em termos de comparação, a camada de rede é a camada mais complexa aí da internet. Ela por si só já daria espaço para ter um curso inteiro só sobre isso, né? Principalmente aí algumas partes como interconexão de redes, ou então se poderia ter algum tipo de rede específica. Tem até questão aí. Depois a gente pode ver isso. O filtro para IPv4, o computador está trabalhando com IPv6. Eu não sei aí. Ó. Tente ver aí o que é o problema que eu estou vendo às vezes, dessas questões hoje em dia, é que a gente tem uns comportamentos inesperados dependendo da máquina que se está trabalhando. Aí, por isso que esses guias, cada vez mais, às vezes está meio complexo, né? Parece que eles não conseguem prever aí todas as possibilidades. Antigamente era mais fácil, né? Porque a gente até vai ver isso aí, essa questão do IP. A gente está convivendo com os dois, o IPv4 e o IPv6, mas geralmente nas bordas nós trabalhamos com o IPv4. O IPv6 ele está lá no núcleo das redes, né? Isso não quer dizer que você não tenha suporte. For olhar, todos esses sistemas operacionais hoje em dia, eles estão com suporte aí para o IPv4 e IPv6. Aí pode estar tendo aí alguma coisa meio confusa, mas aí você tente ver aí toda solução aí eu não tenho uma resposta padrão aí que eu considero nessas questões. Né? O que a gente tem muito é essa questão de observar um pouco o que está acontecendo. Na do HTTP é para transcorrer mais ou menos tudo do que está lá. Mas a do DNS, pessoal, coloca ainda para fazer, mas você tem hoje em dia um bocado desses serviços aí, Cloudflare, um bocado de coisa aí na nuvem, né? Que os locais, você pega esses, eu acho que são alguns servidores de DNS aí do MIT, eles não estão mais lá no MIT. Eles estão aí em algum serviço aí que o MIT contratou em nuvem, né? Então, essas coisas mudam um pouco do que está colocado aí, a ideia. Aí, né, tem muito da rede que você está conectada aí, como é que ela vai acessar, o seu provedor, né, como é que ele vai acessar essas coisas. Então, tem respostas assim que podem ser bem diferentes daquilo que a gente, dependendo do local onde você está, né? Para vocês terem uma ideia, na época aí que eu dava essa disciplina presencial lá na Univasse, dentro da Univasse eu não tinha como usar um comando de traçar uma rota, por exemplo, traçar uma rota até um determinado lugar. O roteador não deixava esses pacotes saírem aí da rede da Univasse. Então, se eu quisesse fazer uma demonstração dessa, eu tenho que fazer em casa. Só que em casa agora, né, meu provedor, ele tem lá uns esquemas lá de várias máquinas com NAT. A gente vai dar uma olhada o que é o NAT hoje, depois, né? Inclusive, você tem um NAT até em nível de provedor hoje. Então, são coisas meio que fogem um pouco do script aí desses guias. E pode ser aí que vocês encontrem algo
pouco diferente do que se deveria buscar, né? Mas isso não tem problema, isso aí não tem problema, pessoal. Se a gente for olhar, qual é o objetivo lá do DNS? Não, do HTTP. É você, pelo menos, verificar alguns campos ali, alguns métodos, né? Tipo o método GET, aí um método de requisição, um método de resposta, aí também, né? Alguns códigos de resposta, alguns campos, como você pega o campo lá, o se modificado, desde que é um campo usado para memória cache, né? Para você não ter que pegar o mesmo objeto aí duas vezes. Na parte do DNS, o que é interessante você ver a diferença entre as máquinas e os servidores com autoridade aí para um domínio. Então, você tem lá na hierarquia vários elementos, o DNS local, vai ter o servidor que lhe dá a resposta, né? Quando você faz uma pergunta. Sempre o DNS está fazendo uma pergunta. Pega um nome e pede o endereço. Na maioria das vezes, essa resposta ela não vai ser dada pelo terceiro elemento na hierarquia. Ela vai ser dada por algum servidor de cache que está espalhado por aí. E hoje em dia, esse negócio de cache está muito importante, né, por conta dessas proteções aí que tem de ataques. Então, o DNS ele é algo crítico. Se alguém, por acaso, coloca uma programação errada lá no DNS, significa que você pode pegar e colocar aquele nome para um endereço IP de uma máquina maligna que vá procurar roubar dados das pessoas, e isso é algo muito grave, né? Então, por isso que hoje em dia muitas dessas empresas aí grandes, elas abdicaram dessa ideia de ter uma administração local na rede delas e terceiriza isso para grandes empresas aí que ganham por isso, né? Então, você tem soluções completas em nuvem, em armazenamento, em segurança, um bocado de coisa que esse pessoal vai lá e contrata. Então, eu acredito que é um dos casos aí dessas máquinas aí do MIT, que é onde o professor Jim Croce trabalha lá. Então, ele usa muito a infraestrutura da rede deles, né? Só que a rede deles lá não é mais administrada por eles, é por outros setores, é como se tivesse terceirizado. Então, você vê aí, né, como pode ser daqui a pouco eles vão ter que botar algum tipo de máquina virtual lá para poder o pessoal executar os experimentos, porque não vai ser possível fazer. Mas a mensagem que eu passo para vocês, na medida do possível, façam aí o que dá e não fiquem assim preocupados se o resultado seu é diferente do resultado do colega e é diferente, sei lá, do resultado que você encontra na internet, porque vai depender muito do local que você está e também do seu hardware, do seu provedor. Um bocado dessas coisas podem interferir no resultado, né? Então, eu diria, talvez a versão aí do seu sistema operacional, ela possa fazer você ter um resultado diferente, né? Mas aí talvez, se tiver em dúvida assim, de algum resultado específico, pode pegar, me mandar, aí a gente pode talvez comentar e discutir um pouco o que é que está tendo ali, né? Se por acaso tem alguma coisa que pode ser melhorado. Mas a mensagem é: não estranhe coisas diferentes, né? Que podem porventura acontecer. Então, né, nessa parte de rede, né, eu vou começar aqui com algumas provocações, né? A gente for pegar isso aqui é a página de gerenciamento do elemento que se diz roteador, né? Roteador wireless, aqui. Só que nós vamos ver aqui nessa aula de hoje que isso que nós chamamos de roteador
nas redes domésticas, ele é mais do que um roteador. De roteador, ele tem muito pouca coisa. Vamos aqui observar algumas coisas que não são típicas de roteador. Você pega aqui a parte de wireless, né? Wireless ali que está como quando a gente for ver algo mais específico sobre rede sem fio, a gente vai ver que isso é uma função aqui de ponto de acesso. Isso aqui não é roteamento, por assim dizer. Então, a gente tem essa função de ponto de acesso, tem ainda uma função da camada de enlace, que é a função de comutador ou switch, e o que nós temos propriamente na camada de rede, temos aqui alguns campos rede, né? Então, rede, isso aqui faz alguma diferença, começando aqui pela parte da WAN, como está colocado, né? Para quem se lembra lá no começo, viu falar que as redes poderiam ser divididas lá em relação ao seu tamanho. Aí tinha a PAN, com P, né? A rede pessoal, a rede pode ser o seu mouse se comunicando com o seu computador, o celular com o Bluetooth lá do carro, né? Tudo isso aí estava no rede PAN. Aí nós temos a parte da LAN, que é a rede já, uma rede local, e temos a parte da WAN. Então, quando a gente pega aqui a rede local, vê que tem uma parte aqui referente à rede local e tem uma parte referente à WAN. Né? A WAN é a rede maior, se a gente fosse pensar um roteador como tendo aí duas partes, isso aí a gente vai ficar claro aí quando estiver falando do NAT, ela tem dois lados, o lado da WAN, que é o lado da sua casa para o provedor e o que é que ele vai ligar, e tem o lado da LAN, que é o lado de dentro, né, a sua rede local, o que tem na sua casa. Então, na sua casa, você pode pegar, botar um cabo de rede, ligar um computador lá até o elemento, o roteador. Você pode também usar a função de ponto de acesso, conectar as máquinas sem fio até o elemento, né? Tudo isso aí está na sua rede local. Você vai interligar lá os seus dispositivos e vai ter esse elemento. E a parte da WAN vai ser essa parte geral, ponto a ponto, que vai ligar esse seu roteadorzinho, aí tem um conversor que vai pegar o sinal elétrico, colocar no sinal óptico, se estiver trabalhando com fibra. Essa fibra vai ser ligada até o elemento lá do provedor, que depois aí deve ter multiplexações e coisas aí para fazer essa parte. Então, tem dois lados, né? Então, aqui, quando a gente pega a rede, já tem esses dois conceitos aqui empregados. Tem aqui o DHCP, também é algo, nós vamos ver, que é uma função da camada de rede. O que é que o DHCP faz? Ele atribui endereços IP automaticamente para as máquinas. Então, tem aqui uma espécie de escrever de início e término, né? Então, quer dizer aí que do endereço 192.168.0.100 até 192.168.0.99 eu posso ter máquinas. Nesse caso aqui dá umas 99 máquinas. Eu posso pegar e mexer aqui nessas configurações. Nada impede que eu possa mexer nisso aí. Tem aqui alguns endereços, né? E você pode ver que tem já alguns clientes que estão colocados aí na minha rede. Então, tem os endereços físicos deles, endereços MAC aí, que são da camada de enlace, e tem os IPs atribuídos aí em um tempo. E tem alguns que tem nome, né? HP90 impressora, tem um dispositivo, o Fire TV da Amazon, que está aqui no meio, está conectado, né? Eu não sei se é ele ou se é um Echo, o dispositivo Alexa daqueles que está aí também. E tem aí alguns que não estão com o nome colocado. Então, você vê que tem uma lista de
clientes que estão na minha rede. Todos esses clientes aí estão aí através de, não estão ligações com fio aí. Não tem reserva de endereço na minha rede. Se a gente for pegar aqui redirecionamento, eu acho que não tem, não configurei isso aí. Eu não sei se tem alguma coisa aqui de, não, o PNP não. Eu não costumo jogar, então não tem essas configurações desse tipo. Aqui tem as configurações de segurança básica, isso aí, né? E se a gente for pegar, tem algumas coisas, roteamento clássico e roteamento avançado. Tem aqui alguma coisa, uma tabela de roteamento, poderia pegar aqui. É uma tabela aqui muito simples, não tem muita coisa. O que fazer é algo tipo a rede interna e a rede externa. Aí o que vai do meu provedor. É basicamente o que essas linhas aqui estão dizendo, e tem aqui alguma coisa meio um endereço de loop de volta aqui. Ainda fala aqui algumas coisas com IP e MAC, isso aí não tem, eu não fiz essa associação. A ARP é algo que não é desta camada ainda, é da camada de enlace, vai dar uma olhada depois. A tabela do MAC é uma de endereços físicos. E aqui temos ainda alguma coisa de compatibilidade com o IPv6 aqui, não tem nada aqui de muito excepcional. E se a gente for pegar, não, acho que ainda tem alguma coisa, status de IPv6, foi isso, configurações de IPv6, também não tem nada aqui porque não é feito muito essa questão do IPv6, né? Ou das configurações, ferramentas de sistema, eu acho que tem aqui essas ferramentas de diagnóstico, e daqui se pode fazer alguma coisa, tipo você mandar um ping ou traçar uma rota a partir desta interface aí. Então, imagina aqui que eu quero traçar uma rota aqui. Eu vou botar uma rota aqui para botar aqui e-mail.google.com, né? Tentar fazer isso, eu não sei se vai funcionar. Ele está indo, ele está, por exemplo, traçando uma rota. Não tem muita coisa aqui para eu fazer, olha, traçou uma rota. Isso aqui foi melhor aqui do roteador do que propriamente de eu fazer isso na minha máquina. Então, isso aí são algumas ferramentas que se vê que com algum dos conhecimentos básicos que a gente vai ver da camada de rede, vai dar para ter uma ideia mais ou menos do que são essas coisas, né? Tem algumas coisas que quando a gente mexe pode ser que dê problema, então é bom ter cuidado às vezes quando você vai às vezes mexer muito nessas configurações. De preferência é bom se pegar e fazer um backupzinho lá, talvez, né? E qualquer coisa, se der alguma coisa errada, você pega aí e restaura aquele backup para não ter maiores perdas, né? Mas, às vezes, na maioria das vezes, isso é útil, porque, pelo menos, você fica conformado aí da maioria dos problemas, né? Quando o problema é simples, você mandando reiniciar o seu roteador, você resolve, né? Mas quando os problemas são mais complexos, aí vai ser o pessoal da infraestrutura de rede que vai tentar aí ver o que é que está dando de errado. Então, né, nós temos essas coisas aí que está numa configuração prática disso aqui. O que é que eu poderia também colocar aqui de motivação, né? Vamos pegar
Vou pegar aqui um prompt de comando, novamente, né? Prompt de comando sempre está fazendo uso desse prompt de comando e pode verificar aqui algumas coisas como pega comandos como ipconfig, né? Aí, né, nós já temos aqui algumas coisas que nós podemos visualizar, como, por exemplo, adaptador Ethernet, aqui a minha rede física, ela está desconectada aqui, não tem endereços associados, e quem está realmente aqui com alguma coisa nessa minha máquina é o Wi-Fi. Então, tem um adaptador de rede sem fio, Wi-Fi, que se nota que ele tem o quê? Um endereço IP versão 4, que está aqui, e tem um endereço IPv6 de link local. Esse endereço IPv6 de link local, ele não é válido aqui na internet. Eu não é o meu provedor que atribuiu o endereço IPv6 para mim, não, né? Esse aí é um endereço que veio aqui nas configurações da minha máquina. Provavelmente ele faz isso aí a partir do endereço físico, né? E ele, por enquanto, não está servindo de muita coisa, pelo menos na internet. Pode servir para algum protocolo aí interno, da rede interna aí que isso funcione. Mas o que realmente está funcionando você tem um endereço IPv4, então 92.168.0.109 é um endereço IPv4, tem um endereço, uma máscara aqui de subrede, que vai indicar que parte desse endereço é da subrede e que parte é do hospedeiro, vai dar uma olhada sobre isso. E tem aqui o gateway padrão, que o gateway padrão vai ser o lado roteador que eu vou me conectar. Então, pode observar o meu roteador, ele vai ter dois lados, o lado da LAN e o lado da WAN, que liga com o provedor. Esse gateway padrão é o lado da rede local, é a primeira máquina que eu, de alguma forma, eu estou me conectando a ela, né? Vai ser o próximo a quem eu vou mandar alguma coisa aí, né? Então, eu posso ter versões mais detalhadas desse comando. Então, se eu pego aqui a versão all, aí nota que ela é bem mais rica, né? Ela tem aqui algumas, se for pegar na rede Wi-Fi, tem descrição, aparece aqui endereço físico, é o endereço do adaptador de rede, tem DHCP habilitado, configuração automática habilitada, IPv6 do link local, como eu falei para vocês, isso aqui não está sendo usado, endereço IPv4, máscara, as informações tá aqui do DHCP, o gateway padrão, o servidor DHCP, aqui tem falando DHCP versão 6, né, a versão do IP, que é algo também que as máquinas estão habilitadas, mas que, como eu estou na rede IPv4, não usa isso. E tem ainda os servidores DNS que o provedor ofertou aí para mim, né? Aí nota, né, que tem mais configurações. As outras mídias, elas continuam desconectadas, mas esse aqui é um comando também que me dá bastante informação. A outra forma de obter isso, às vezes, é usando lá em ambiente Windows. Tem interfaces que permitem você visualizar isso, né? Mas hoje em dia essas interfaces estão ocultando muita coisa do usuário. Então, às vezes, é útil utilizar essas linhas de comando que facilita muito as coisas. Então, tem esse prompt de comando que é o básico, né? O Windows ainda tem um mais avançado, eu acho que é o Windows PowerShell, que permite você, inclusive, às vezes, recompilar algumas coisas do seu sistema, do seu Windows, né? Que, às vezes, eu já usei esse Windows PowerShell quando o Windows tem aquele problema da barra de ferramentas ficar bloqueada, aí tem um bug desse aí, que às vezes funcionava, aí você pedia meio que ele instalava as coisas, né? Mas essas que chama de ferramentas de shell
são essas que você pode pegar e digitar as linhas de comando e executar aí as coisas de uma maneira mais fácil. Usuários de ambiente Linux são muito mais acostumados com isso, né? Mas o pessoal aí que essa geração Windows pode não ter aí tanta familiaridade aí com isso. E nos ambientes de redes, aí sempre é mais fácil, né, usar esse tipo de ferramenta do que, às vezes, você ou fazer uso de alguma interface para isso, né? Se tiver uma boa interface de gerência de redes, tudo bem, né? Se não, pode ser mais útil aí usar comandos específicos. Então, vamos dar uma olhada, né? Isso foi a nossa, digamos, a visão geral, essa visão aí sobre as redes. Então, o que é que tem aí na camada de rede? A ideia da camada de rede é você ter uma camada lá do... Vou pegar aqui. Opa, né? Pegar o nosso desenhozinho para ficar bem claro, né? Tem física, enlace, rede, transporte e aplicação. Então, nós começamos aqui 5, 4 e estamos aqui no que se chama a camada 3, a camada de rede. Então, qual a função dessa camada? Nós vimos que a função dessa camada era permitir que um hospedeiro se comunicasse com outro hospedeiro. Então, ele pega aqui uma determinada máquina, um servidor, e tem algum cliente aqui, né? O que a camada de rede vai fazer é garantir com que o cliente se comunique aqui através da rede com lá o outro hospedeiro, né? Hospedeiro com hospedeiro, nesse caso, um está atuando em termos de aplicação como cliente e o outro servidor. Então, o que essa camada faz é que uma máquina, né, que está na borda se comunique com outra máquina que está também na borda da rede. E note que tem vários elementos aí envolvidos no meio, né? Então, tem aqui esses elementos aqui em destaque, que tem essa simbologia aqui circular com a cruzinha, que são os roteadores, né? Então, tem aqui roteadores, que a função de um roteador, a gente vai ver, vai ser encaminhar um pacote. Então, pega aqui um roteador desse, que está colocado aqui, né? E ele vai ter que tomar decisões. Vai chegar um pacote por um local e ele vai ter que decidir se manda para esse lado ou manda para esse outro. Então, ele vai tomar uma decisão e vai fazer o repasse para a interface apropriada. Então, vai ter duas coisas, vai ter a atividade de repasse que ele vai fazer, ele vai passar de uma porta para outra, e vai ter uma inteligência mais global que está envolvida com a rota como um todo, né? Então, esses roteadores, eles se comunicam, eles rodam um algoritmo de roteamento e a partir desse algoritmo vai ser preenchida uma tabela e com base nessa tabela ele vai dizer, olha, se chega tal coisa com isso, você manda para tal lugar. Tá aí. E é o que nós temos aí pode fazer aqui em alguns, usando alguns comandos, deixa eu ver aqui, não sei. Então, um comando aqui. Eu só pegar aqui e projetar para vocês. Vou aqui um comandozinho, né, -r, né, que uma tabela de roteamento que você tem no roteador é mais ou menos algo parecido com isso aqui. Você tem um endereço de rede de um lado, né, tem um endereço de rede, a gente vai ver endereço com máscara, eles vão formar a unidade,
E você pega, né, e tem uma interface desse outro lado. Então, essa outra interface vai ser o lugar que ele vai mandar. Então, é como se a gente tivesse uma... vou botar aqui, né? Pegar a nossa figurinha, que cada uma dessas interfaces são um ponto de ligação, interface 1, interface 2, interface 3, e uma tabela dessa está dizendo, ó, chega alguma coisa de um lado, manda para esse outro lado. Então, o que um roteador faz é isso. O roteador executa um algoritmo de roteamento, depois ele vai, com base nisso, esse algoritmo vai ser preenchido uma tabela, e nessa tabela vai ter instruções que chega alguma coisa, vai para uma fila e aí o elemento pega e copia aquilo dali em outro tipo de saída. E com isso você faz com que uma coisa saia de um lugar e chegue no outro, né? Então, essa é a função dessa camada. Então, roteadores aqui no processo vão ser elementos que eles não têm a camada de transporte nem aplicação, eles só vão rodar aqui até a terceira camada, né? Até a camada de rede, esses elementos aqui. Já esses elementos da borda, os hospedeiros, eles possuem aí todas as camadas, os transportes e aplicações, né? Então, estamos aqui dando uma olhada, né? Como é. Então, o roteador ele vai fazer as funções de repasse e roteamento. Então, repasse vai chegar algo por uma entrada e ele vai conduzir até a outra entrada. Então, tem um cabo que está ligando a um determinadozinho local, né? E aí vai ter um cabo que liga o outro e o roteador vai ter elementos lá dentro que faz com que você pegue e copie algo de um lugar para o outro e é meio que como se você estivesse fazendo essa interligação, né? E aí o repasse essa decisão simples de copiar a coisa de um lado para o outro e tem o roteamento, que é a tarefa mais complexa, que a camada de rede ela deve determinar uma rota ou um caminho para que os pacotes fluam de um remetente a um destinatário. Se a gente for pegar, o repasse ocorre em um deles, então você passa de um lado para o outro, e o roteamento já estaria pensando na rota aqui como um todo, até da origem até o destino, né? Então, de certa forma, né, se for pegar, tem as analogias básicas, quando você vai viajar de um lugar para outro, o roteamento seria toda a viagem, né, desde a origem até o destino. Já o repasse é aquela coisa, tipo, se tem a BR-232, a BR-116, você vai aí da BR-116 para 232, você tem um repasse, né? Você vai pegar lá um cruzamento específico lá em Salgueiro, né? E vai lá e passou de uma BR para outra. Então, como se tivesse feito o repasse em uma das partes da sua rota. Bem, só para aqui mostrar para vocês um pouco, né? Como é que é seria um roteador propriamente dito, né? São acostumados a ver o roteador como sendo aqueles pontos de acesso sem fio, mas você tem aí vários tipos de roteadores. Tem desde roteadores para coisas mais simples aí, como roteadores de núcleo para provedores de serviço, esses parrudões que a gente tem aí trabalhando no núcleo da rede, né? Isso aqui é um exemplo, né, de um roteador desse tipo, né? Um Cisco Video traffic, connected devices have rediscovered and scalability. Tem aqui a propaganda da Cisco, mas você nota que ele é algo aqui bem robusto, né? Que se instala aí nos data centers, e aí tem todas as integrações, seguranças
e coisas do gênero, né? As portas aí que são disponíveis, portas de 100 gigabits, 400 gigabits, eu acho que a internet, a largura de banda de 6,4 a 12,8 terabits por segundo, né? Todas essas características aí da série. Então, isso daqui deve ser caro, mas é um exemplo aí de um roteador mesmo lá que tem no núcleo da rede. E aí você tem roteadores aí mais simples, né? Você pega roteadores de WAN, de borda de internet, aí já vão ser alguns roteadorzinhos mais simples. Esse aqui não é tão simples não, né? É de borda, mas ainda não é algo doméstico, estaria aí no nível de provedores aí de serviço, né? Então, a Cisco é uma das grandes empresas que atuam aí nesse setor de rede e tem muito de treinamentos específicos, certificações, pessoal que vai trabalhar com os roteadores dele. Então, já viu que o que é um roteador aí na prática, né? E vê que tem vários tipos de conexões, né? E as ligações podem ser muito mais complexas do que essas que estão colocadas aqui, porque eles têm, às vezes, muita porta, né? E um tráfego agregado aí bastante considerável, né? Então, o que é o repasse, o roteamento? Basicamente, você vai ter um algoritmo de roteamento que vai rodar a sua rede, que vai permitir com que cada roteador desse monte o que se chama de uma tabela de repasse local. Então, cada um, observe aqui, cada um vai ter a sua tabelinha de repasse colocada aí. Então, o algoritmo rodou, a inteligência rodou, né? E fez com que cada um tenha a sua tabela. E o que é que essa tabela faz? Aqui a gente tem uma tabela bem simples, que pega alguma coisa que vem no cabeçalho dos pacotes. Então, tem um número aqui no cabeçalho dos pacotes, isso aqui é bem didático, né? Vê o número 0111, né? Então, ele vai lá e olha, ele diz o quê? 01111, você manda para um enlace de saída 2. Então, chegou aqui, ele examina esse cabeçalho do pacote e manda para o 2, né? Aí vai ter esse outro, vai ter também, vai examinar aqui o cabeçalho, vai também tomar uma decisão similar. Então, eles ficam fazendo isso direto, né? Examina um campo, né? E executa a ação apropriada para fazer o repasse daquele dali. Nós temos aqui alguns modelos também de serviço na camada de rede. Na camada de rede, o importante vai ser entregar, né, os dados, fazer o transporte fim a fim, entre uma máquina na borda e outra também que está lá na borda. Aí, né, isso daí pode ter algumas coisas a mais, né? Você pode garantir realmente a entrega, né? Garantir, vimos, né, que se isso não for feito, né, na camada de rede, o protocolo TCP ele pode fazer isso depois, né? O TCP está lá na de transporte, o TCP ele tem lá um canal confiável, ele pode ficar insistindo até entregar aquele dado. Mas você pode ter uma camada de rede que realiza isso daí, e se a camada de rede já faz o serviço, você não precisa, você já poderia até usar o DP lá em cima e não ter problema com o TCP. Você pode ter uma entrega garantida com atraso limitado, os pacotes na ordem, aí também é uma possibilidade, garantir uma largura de banda mínima, o atraso, a variação do atraso, que chama de JITA, também é garantida, isso aí
é muito útil quando você está falando de coisas tipo multimídia aí, que se as coisas ficarem mudando o atraso, pode ser que não seja, os pacotes fiquem lá meio bagunçados, e segurança, né? Serviço de segurança. Então tem muita coisa aí que a camada de rede pode oferecer. Só que na internet, a internet não garante a maior parte deles. Por internet, nós estamos falando do protocolo IP, que é o padrão na internet. O serviço dele é o melhor esforço, quer dizer que vai tentar aí transportar o pacote de um lado para o outro. A garantia de largura de banda ele não dá, então, tipo, se alguém quiser reservar uma banda lá mínima lá, não garante. Garantia contra perda nenhum, então os pacotes podem ser perdidos, e se perdeu, quem vai ter que resolver isso vai ser o protocolo de cima, o TCP. Vai ter que resolver aqui dali. Se você não usar o TCP, aí perdeu de todo jeito. A ordenação, podem chegar as coisas numa ordem trocada, né? Então o TCP novamente vai ter que fazer essa arrumação. A temporização não mantida, então você não tem esse requisito de tempo, né, mínimo, e não tem indicação de congestionamento. Então note que é algo que não dá garantias. Você diz, e se eu quiser garantias? Bem, tem outras estruturas de rede, como as redes ATM, que boa parte do núcleo aí de redes de comunicações aí de algumas empresas ainda é ATM, tá? Então tem lá uma parte aí de uma rede lá dentro, né, que pode ser ATM, pode até, sei lá, algum cliente que quer um serviço melhor e pague mais por isso, que o provedor pode pegar e garantir aquilo para ele. Então, o ATM ele já tem algumas características distintas. Note que ele tem aqui dois modelos, CBR e o ABR, que ele pode garantir para você uma largura de banda constante, um mínimo, né? Ele pode dar garantia contra perda, ele pode ordenar as coisas, elas chegam na ordem, manter uma temporização, ou seja, garantir um tempo mínimo aí para as coisas chegarem, e aqui pode dar indicação de congestionamento ou garantir que não tenha congestionamento, né? Então, note que aqui nós temos modelos diferentes, internet e ATM. Um lhe dá mais garantia e o outro não dá. Aí você diz, por que meio que se optou por esse serviço da internet IP? Justamente pela simplicidade, né? O ATM vai ser mais complexo. Então, no caso da internet, se você não resolve as coisas com IP, você vai ter que resolver lá em cima, na camada de transporte com TCP. Então, foi a solução, se optou por deixar a camada de rede mais simples e deixar essa sofisticação resolver os problemas na camada de transporte. E essas coisas podem ser interligadas aí. A interligação de redes também é um tópico à parte. Você pode ter alguma coisa com IP que vai se comunicar com alguma coisa aqui no ATM, e você tem roteadores que fazem essa transição aí entre essas coisas. Obviamente, aqui você não vai poder manter um modelo de serviço único para tudo, né? Mas tem como, né, fazer essa ligação. E isso aí o pessoal estuda na parte de interconexão de redes. Então, interconexão de redes também tem tópico, tem livros só sobre isso, e vai depender do tipo de rede que você estiver interligando, né? Algo mais sofisticado. Então, essas redes ATM, basicamente elas trabalham com a ideia de circuitos virtuais. Então, é algo que foi herdado lá do sistema telefônico. Então, lembra, sistema telefônico, o que é que você faz? Quando você vai ligar, primeiro você faz a ligação, estabelece a ligação, e depois é que você começa
a conversar, né? Então, é a mesma coisa aqui. Circuitos virtuais, primeiro você vai estabelecer um circuito virtual, ou seja, você vai criar um caminho, né, entre a origem e o destino. Então, primeiro você faz um caminho. Então, lá, se fosse usar circuitos virtuais num lugar desse aqui, você estabelecia o caminho entre os dois pontos, né? E o que é que esse caminho consiste? Ele vai consistir de números de circuitos virtuais, então vai ter número para cada enlace, então cada enlace vai ter um númerozinho, e essa sequência de números ela vai corresponder ao circuito, né? E depois aí você pega e, como é um circuito virtual, você passa essa informação para as tabelas de repasse em cada roteador. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Você tem aqui ver que cada interfacezinha dessa está rotulada, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e aqui, né, se a gente tiver um caminho, isso aqui específico, você pode pegar e fazer isso, né? Então, você pode atribuir números aos enlaces, né? Os enlaces são os cabos aí, por exemplo. Atribui números aos enlaces, então algo tipo, se chega pela interface 1, algo com esse número, você faz o quê? Você copia para a interface 2 e o número do enlace vai passar a ser esse novo que está aqui, né? Então, o circuito virtual é isso, é a sequência de números, o número dos enlacezinhos aqui, né? Sei lá, se é um enlace 20, esse aqui é um enlace 21, isso aqui é o enlace 22. Então, o seu circuito virtual seria o 22, 21, 22. E aqui teria uma tabelinha que vai dizer, ó, chegou do 20 pela interface 1, manda para o 21 na interface 2. Isso aí é o circuito virtual. Então, primeiro você estabelece o circuito. Então, você cria lá esses números, essas coisas, preenche as tabelas. E uma vez que o circuito está estabelecido, você pode pegar e transferir os dados, né? Então, manda os dados e depois que terminou de usar, encerra o circuito virtual. Então, isso aí é o que se tem nas redes ATM. Mas, né, a internet é uma rede de datagramas, como se costuma chamar. Então, uma rede de datagramas não tem um estabelecimento de um circuito virtual. Então, você pode ter dados, pacotes, né, uma sequência de pacotes enviada por uma máquina até um destino específico, que esses pacotes seguirem caminhos distintos, né? Eles podem seguir caminhos distintos até chegar lá no receptor. E, por essa razão deles seguirem caminhos distintos, pode ser que eles cheguem fora de ordem aí, né? Então, o que é que você vai ter numa rede de datagrama? Na realidade, na hora que esses pacotes aqui saindo aqui, eles vão sair com o endereço do destinatário. Então, eles vão sair com o endereço do destinatário. E o que é que cada roteador desse vai fazer? O roteador vai olhar o endereço do destinatário e vai tomar uma decisão com base nesse endereço. Então, pode ser que a política de roteamento tenha mudado no meio ou alguma coisa, né? E ele tomou uma decisão para um de um jeito, tomou para outro de outro jeito, né? E tomou para outro de outro jeito. Pode ter isso daí. Então, se a gente for pegar, né, na rede de datagramas, você vai ter o endereço final aí do destino, ao invés daquele lá do circuito virtual, né, que você tinha o estabelecimento do circuito. Então, se a gente for resumir, né, um pacote ele vai passar por uma série de roteadores. Cada roteador ele vai usar o endereço do destino do pacote para repassá-lo, né? Então, vai ser com base no endereço do destino.
Aí o roteador ele vai transmitir o pacote para aquela interface de enlace de saída, com base no endereço do destino. Em uma rede de circuitos virtuais, né, tem essa modificação, mas no caso de uma rede de datagramas, aí isso não acontece. Então, o que é que tem lá dentro de um roteador? Basicamente, você tem umas portas de entrada. Então, aqui isso aqui está simbolizando as 3 camadas. A camada física, a camada de enlace e camada de rede, né? Porque física você tem uma terminação de linha, você tem a parte de enlace que vai determinar ali o tamanho do quadro, e aí a parte de rede aí que você vai avaliar o que tem lá no cabeçalho de rede, e com base naquilo dali é que o processador de roteamento ele vai tomar a decisão. Então, o processador de roteamento ele vai lá, vai olhar lá no campo que tem lá do cabeçalho, né? E vai acionar um elemento de comutação. Que o elemento de comutação ele pode fazer o quê? Conectar um lugarzinho desse com esse e você move o pacote de um lugar para o outro, e depois você tem a porta de saída aqui no mesmo esquema que o pacote flui, né, através aí da representação das 3 camadas. Então tem portas de entrada, portas de saída e elementos de comutação, e o processador que vai fazer essas funções, né? E aí aqui tá os detalhes, né? Vai ter uma espécie de uma fila aqui nas tarefas da camada de rede. Então vai ter uma consulta ao cabeçalho, vai ter a tarefa de repasse, vai ter a fila também, né? Tudo isso aí ligados à camada de rede. Aí as tecnologias elas variam muito, né? Inicialmente tinha algumas tecnologias como comutação por memória e barramento, e depois aí os roteadores ficaram mais sofisticados e se tem redes de interconexão. Se for olhar, né, uma máquina só lá, você pegar lá, botar uma máquina com 2, 3 placas de rede lá, um desktop lá, e botar aquilo configurado lá com o tipo uma espécie de servidor que possa fazer esse tipo de função de roteamento, você poderia pegar e usar aquilo como um roteador, né? Então, é algo que você tem nessa figura aqui, né? Se a gente for olhar, o que é que vou pegar uma máquina que teria várias placas de rede, ela poderia entrar nesse esquema que está aqui. Chegaria um cabo, estaria conectado lá a uma das suas interfaces de rede, então entrou o cabo, né? Então você tem algo aqui representando essa parte. Você tem lá a memória lá do dispositivo que pode copiar o que chegou aqui para a memória, e o processador tomar a decisão e vai lá e copia lá para a outra placa de rede, e essa placa de rede aí está ligada a outro cabo, né? Então aí seria a tradicional comutação por memória, que eu lembro aí que tinha máquinas aí, pelo menos nas universidades, os roteadores aí iniciais eram algo desse tipo aí. Você pegava lá um computador lá, tipo desktop, e estava ele lá com várias placas de rede, e ele fazia lá essa função de roteamento. Aí depois, né, você teve aí mais elementos dedicados só para fazer essa função de roteamento. Então, tem algumas tecnologias, comutação por barramento, você joga as coisas num barramento e depois repassa lá para o lado, e tem aí depois as redes de interconexão, que você permite uma espécie de um paralelismo. Você pode ter várias entradas se comunicando com várias saídas
simultaneamente, né? Então, essas tecnologias mais modernas, elas fazem isso, né? Elas fazem com que você tenha uma capacidade agregada aí de vários terabits por segundo por conta dessas redes de interconexão que permite que você tenha uma comutação simultânea. Aí, né, na porta de saída também a gente tem uma fila, né, para as coisas estão sendo comutadas, colocadas numa fila, e aí depois, né, vai ter as camadas de enlace, as terminações de linha física, e no final das contas os bits vão ser repassados aí através do canal de comunicação. Podem ter filas de pacotes que podem se formar, tanto na entrada quanto na saída. Vai depender da carga do tráfego. Se estiver chegando muito pacote, você pode ter uma fila que se forma, né? A velocidade relativa do elemento de comutação pode ser que a comutação não dê conta, né, do que está chegando. Então, se o elemento de comutação não for tão rápido, vai se formar uma fila. E da taxa aí da linha. Vai ter uma velocidade aí, a linha vai ter alguns bits por segundo e isso aí também influencia, né? Então, tem alguns fatores de formação de fila aí que podem ocorrer tanto na entrada quanto aqui na saída. E o importante é que essas filas, elas funcionam aí como uma espécie de um buffer e tem um tamanho, né? Então, ela guarda aqui uma quantidade. Se por acaso esse buffer exceder, né, você vai ter perda de pacotes. Aí vai ter que ser jogado algum pacote fora, ou os novos pacotes que estão chegando, pode ter alguma política que descarte os pacotes mais antigos, né? Pode ter alguma coisa desse tipo. Mas é algo que pode ocorrer quando tem alguma dessas situações aí no caso extremo, no caso que a fila fica tão grande que estoura, né? E com isso aí vai perder pacotes. E aí as camadas superiores, a camada de transporte vai ter que tomar alguma estratégia para poder fazer com que aquilo dali não se repita ou que seja reparado, né? Então, na internet, na camada de rede, o que é que nós vamos ter, né? O que a gente for pegar? Vai ter for pegar os protocolos de roteamento, que vão selecionar o melhor caminho, né? Então, não sei se ficou ruim aqui, ficou vermelhinho aqui, eu espero que tem uma perda de conexão aqui, eu não sei o que os indicadores aqui, vamos ver. Talvez aí você esteja me ouvindo picotado ou alguma coisa do gênero, né? Vamos prosseguir, né? Então, tem protocolos de roteamento, que são os que vão escolher o caminho. Aí aqui a gente tem uns, né? O protocolo RIP, né? Não é o descanse em paz, mas aqui é um protocolo de roteamento da internet, eu acho que a sigla é essa. Tem o OSPF também, o BGP, outro protocolo. Então, esses são protocolos de roteamento usuais da internet. Então, esses protocolos vão lá, vão rodar e vão criar as tabelas de repasse nos roteadores. Além disso, na camada de rede, nós temos o protocolo IP, propriamente dito, que ele consiste em quê? Em convenções de endereçamento, o formato lá do datagrama, é como você vai ter os cabeçalhos, aí, o tamanho do pacote, coisas do gênero, né? E convenções de manuseio do pacote. Isso aqui é o protocolo IP, ainda tem um outro protocolo acessório, que é da parte de gerência e administração da rede, que ele serve para comunicar erros e sinalização entre os roteadores. Então, os roteadores podem usar esse protocolo ICMP para cuidar, né, de sinalizar algum tipo de evento adverso. Então, note que é uma camada razoavelmente complexa,
porque tem três coisas aqui que atuam, né, para as coisas funcionarem bem. Roteamento é algo que está meio fora do escopo aqui do nosso curso, né? Já são as políticas mais complexas, mas aqui a gente ainda pode, para o nosso dia a dia, dar uma olhada aqui como esse ICMP e as convenções do protocolo IP em relação a, principalmente, as convenções de endereçamento aí. Então, né, como é o formato do datagrama IP? Então, você tem a versão, isso aqui estamos falando do IP versão 4, tem a versão, comprimento do cabeçalho, tipo de serviço, comprimento do datagrama, identificador, tal, tempo de vida, endereço IP da origem, endereço IP do destino. Então, eu posso pegar, capturar alguns pacotes, né? Então, vamos pegar aqui o nosso famoso Wireshark aqui, vou botar ele aqui para capturar aqui alguns pacotes e vamos visualizar aqui o que é que está sendo colocado, né? Então, veja aqui, tem aqui um bocado de pacote, eu acho que já deu pacote suficiente, vou parar aqui essa captura, né? E nota aqui, para a gente, qualquer um serve, então eu vou pegar aqui o DP, né? Desse aqui, o DP tá bom, né? Então, o DP é da parte de transporte, né? O DP. O que é que eu estou querendo? Eu estou querendo o protocolo de rede, que é esse que está colocado aqui. Então, temos protocolo IP versão 4, então o primeiro campo que tem a versão, depois aqui tem comprimento cabeçalho, aqui alguns flags de serviço, comprimento, identificação, flags, tal, flags, tempo de vida, o protocolo da camada superior, né? Tem aqui um checksum, né? Não está sendo habilitado, e aqui temos o endereço da fonte e o endereço do destino, né? Então, são esses os cabeçalhos aí que aqui no protocolo IP, né? E ver que aqui, com base nisso aí, é que as funções vão ser tomadas. Então, você tem um endereço fonte e um endereço do destino. Esse endereço do destino aí, com base nesse endereço, é que os roteadores vão tomar a decisão para poder encaminhar esse pacote e ele chegar lá no destino, né? Aqui tem tanto uma... não sei se tem alguma resposta aí, mas aí a gente teria, né, a origem do destino. Você está mandando para um destino, mas você também está mandando o endereço de origem, porque aí, de alguma forma, você quer, quando você manda alguma coisa, você quer que o outro mande alguma coisa de volta. Então, ele usa esta origem para poder identificar aí quem para quem mandar a resposta na volta. Então, esse aqui é o cabeçalho. Tem ainda uma função que tem no IPv4, que é a fragmentação, né? Às vezes, você pode ter redes que só tolerem pacotes de determinado tamanho, então pode ser que você mande um pacotão que tenha que quebrar aquilo em pedacinhos. Então, tem campos lá no protocolo IP que permite com que você possa colocar, saber quem é o início, quem é o fim disso aqui, para poder conseguir montar as coisas de volta aqui quando você sair desse tipo de rede que tem a restrição, né? Então, é uma das coisas que tem aí no protocolo IP. Em termos de endereço, o endereço IP ele vai estar associado com uma interface. Então, se voltar lá no meu exemplo, né, o meu exemplozinho lá do prompt de comando, né, de novo aqui, né? Então, eu fiz lá executei o comando, né, o ipconfig,
Você vai notar que associado ao meu adaptador de rede sem fio Wi-Fi, eu tenho aqui o endereço IP, né? Então, o endereço IP está associado à interface de rede. Se eu tivesse aqui mais de uma interface aqui de rede em funcionamento, elas teriam endereços IPs diferentes aí de alguma forma, né? Então, se nota aqui que tem um endereço IP associado a essas interfaces. Em que consiste o endereço IP? Em um número de 32 bits, equivalente a 4 bytes. Então, o que é que eu faço? Eu divido esses 32 em 4 grupos de 8, né? E com 8 bits, eu posso representar números de 0 a 255. Então, se a gente for pegar o meu endereço IP menor, é 0.0.0.0, e o maior endereço IP versão 4 é o 255, eita, tá feio demais, 255, né? Então, é o menor e o maior. Nenhum desses dois é usado para propósitos de endereçamento específico, porque eles são endereços especiais. Um é um endereço de rede local, é o sem endereço, você usa esse tudo zero quando você não tem endereço. E o 255, 255, 255, 255 é um endereço de broadcast geral, né? Então, eles não são usados para fim de endereçamento. Então, você tem 2 elevado a 32 endereços possíveis, mas alguns deles aí você não pode utilizar, né? Então, se fosse pegar numa aproximação, você tem basicamente 4 bilhões de endereços IPs possíveis aí, né? E usando essa notação. Então, pode consultar aqui na internet, eu acho interessante se dar uma olhada nisso daí, é que nem todos esses endereços eles podem ser utilizados. Então, eu vou voltar aqui. Aqui eu estou pegando um artigo que tem da Wikipedia, né? E você nota aqui que tem algumas faixas de endereço com propósitos específicos. Então, tem aqui o endereços de rede privada, você pega os endereços que pegam de 10.0.0.0 até os endereços 10.255.255.255. Tem esses endereços que eu estou usando aqui, 192.168.0.0 até 192.168.255.255. Isso aqui também está nas redes privadas. Então, você tem vários endereços aqui que são endereços de redes privadas, que são os que são usados aí quando a gente utiliza algum tipo de NAT, aí um mecanismo diferente, né? Então, o que se poderia usar para identificar as máquinas aí na internet é os que não estão sendo usados para esses propósitos especiais. Qual foi o resultado disso aí? É que lá por volta de, se for pegar 1990 e alguma coisa, né? Até que isso era suficiente. Mas depois começou a aparecer aí vários dispositivos se conectando às redes e esses endereços meio que você tem muito mais de 4 bilhões de dispositivos com uso à rede no mundo de hoje em dia, né? Eu acredito, talvez até no Brasil você já tenha mais do que isso, propriamente dito. O resultado é que esse esquema de endereçamento ele ficou pequeno, né, e complexo aí, porque tiveram que ser feitas várias gambiarras aí para poder fazer com que ele durasse mais. Então, como é que funciona a lógica do endereçamento IPv4, né? Então, for olhar aquele, vou pegar aqui
de novo, eu acho que é melhor ficar sempre alternando essa parte dos exemplos, né? Eu vou de novo aqui para o meu, da página do meu roteador, né? Aqui. Aqui, né? Vamos lá na página do meu roteador. E eu vou vir aqui para a parte do meu, acho que é DHCP. Vai ter que entrar de novo. Aqui, né, o meu DHCP, lista de clientes aqui DHCP. Então, note que os IPs que estão atribuídos é o quê? 168, 192, 168, 0, 105, 100, 103, 102, 101, né? Então, você vê que tem uma espécie de uma sequência que eles têm algo de diferente entre uma máquina e outra, mas que eles possuem uma parte em comum. O que é em comum? É essa parte, 192.168.0 aqui, né? Então, se a gente for pegar desses 32 bits, você tem aqui 24 bits que são comuns a todos eles, e só esses, se for pegar 8 bits finais, ele é o que é diferente. Aí, isso daqui, né, ele está relacionado aqui a outro número, vou mostrar para vocês logo, né? Vamos olhar aqui, acho que é na parte da rede, né? Nota que na parte da LAN tem uma coisa chamada de máscara aqui, que você está vendo. Então, você tem um número aqui, 255.255.255.0. Quer dizer que você tem aqui 8, 8, 8, 3 vezes 8, 24, 24 bits uns e aqui os 8 bits restantes zeros. Então, isso aqui é uma indicação, né? Você usa isso aí para caracterizar a sua rede. Você diz que daqueles IPs que eu tenho, os primeiros 24 bits, eles correspondem à parte que é comum. E os 8 bits restantes são os hospedeiros aí da minha rede, né? Então, isso daqui é uma das formas de a gente caracterizar uma subrede. Então, o que é que nós temos aqui, né? Se a gente for olhar, a gente tem aqui um roteador, né? Que esse roteador, ele vai ter lá as interfacezinhas. Então, ele tem aqui, nesse caso, 3 interfaces, e o que termina numa interface dessa, a gente chama de uma subrede, né? Uma subrede. Então, nesse caso aqui, nós temos 3 subredes aqui nesse caso. O que caracteriza uma subrede? Você vê que as subredes elas têm uma parte do endereçamento em comum. Então, nesse caso aqui é 223.1.1, 223.1.1 também aqui. Esses 24 bits aqui, como estão colocados, eles são comuns aqui a todos esses elementos que estão nessa subrede, né? Já essa outra aqui é 223.1.2. Então, você tem aqui, né? Está colocado, todos eles têm isso. Então, quando você está numa subrede, todas as máquinas, elas possuem uma parte comum. Isso aí a gente chama do endereço da subrede. E o restante, né, o que é diferente, é o que caracteriza os hospedeiros, ou as máquinas individualmente. A gente tem as duas opções de juntar as coisas. Então, eu posso juntar usando aquela notação que está lá, tipo 192.168, tá aqui, 0, vamos pegar ponto 100, e para eu dizer que essa primeira parte aqui é a parte da rede, eu coloco associado um que a gente chama de uma máscara. Então, a máscara vai estar com os bits uns
na parte que for comum, então eu posso botar 255, 255, 255.0. Então tem essas duas coisas, né? O IP e a máscara. A máscara aqui vai me dizer quantos bits corresponde à parte da rede, da subrede, e quantos bits corresponde à parte do hospedeiro. A outra forma de representar essas informações é usar a notação 192, né? 168, ponto 0, e aí eu posso colocar aqui um 0 adicional e colocar barra, como eu estou usando 24 bits aqui para a parte que caracteriza a subrede, eu boto barra 24. Né? Então, essa é uma das formas de representação. Se usa aí as duas hoje em dia, vocês podem ver que naquelas tabelas de roteamento que eu fiz com o ipconfig, apareceu o primeiro formato, que está indicando quantos bits corresponde à parte da subrede, e aqui tem essa outra, né, que é mais flexível, que é o que está colocado aqui. Então, nesses exemplos, 23 bits estão sendo usados para caracterizar cada uma das subredes, e os restantes estão sendo usados para caracterizar os hospedeiros. Então, lá naquele artigo da Wikipedia, né, tem esse tipo de notação, ela pode ser verificada, né? Então, notem que tem lá aqui, ó, 0.0.0/8, né? Aquele vou pegar aqui 192.168.0.0/16. Quer dizer que esse aqui, o que é que eu poderia mexer aqui se eu fosse usar isso para uma subrede toda? Eu tenho os primeiros 16 bits fixos, então isso aqui está fixo, 192.168, e aqui eu posso variar o que vem depois, né? Então, os outros eu posso variar. Então, variando, eu vou de tudo 0 a tudo 1, como está colocado aqui. Então, são notações, eu aconselho, quem tiver um pouco de curiosidade sobre isso, dê uma lida lá no livro texto, aí livro do Kurose fala sobre isso. Também esses artigos aí na Wikipedia, em qualquer outro lugar, também explicam um pouco esse tipo de notação. Qual foi a lógica disso aqui? Foi uma forma de aproveitar melhor os endereços IPs que tem na internet. Né? Então, é algo que os endereços foram ficando escassos e eles utilizaram esse tipo de notação aqui para conseguir aproveitar essas coisas de uma maneira melhor. Então, aqui a gente está dizendo como o que é que faz parte de uma subrede, né? E o que é que são os endereços do hospedeiro. Mas como é que se obtém um bloco de endereço? Né? Como é que a pessoa adquire os endereços IPs para colocar nas suas máquinas? Bem, né? Você vai obter algum bloco, né, de algum órgão aí que administra a internet, né, e de alguma forma aí você vai pagar por alguma coisa, algum tipo de registro, né, e ele vai lhe dar, né, um bloco aí que vai permitir que você possa ter lá, sei lá, 1000 máquinas ou algo desse tipo. Antigamente, os blocos eram grandes. Se pegar as universidades brasileiras antigas, eles tinham lá vamos pegar, no caso, eu acho que era a UFPB, ela tinha os 16 bits fixos, eu acho que 150 a 165 lá, né? E tudo mais ou menos nesse sentido. E aí, você ficava aqui com 16 bits para hospedeiros. Então, 16 bits para hospedeiros, você teria 2 elevado a 16, isso aqui dá aproximadamente 65.000 máquinas que se poderia conectar à internet e elas tinham um endereço IP único. Só que os endereços IPs eles foram ficando escassos e eu acho que
Pega um lugar como a Univasf deve ter bem pouquinho desses endereços, talvez uns 2, 3 endereços IPs aí para essas funcionalidades, né? Aí você diz, mas como é que tem 2 endereços lá e conecta aí um monte de máquinas? Aí tem a mágica do NAT aí que a gente vai ver adiante, né? Mas a rigor, se você quer que uma máquina sua seja acessível pela internet, ela tem que ter um endereço IP único. Então, a sua organização, se ela quiser ter várias máquinas que sejam acessíveis pela internet, ela teria que adquirir um bloco de endereços IP suficiente para poder conectar, botar um IP para cada uma daquelas suas máquinas. Então, o seu provedor ele vai fornecer um bloco de endereço para você, né, que já foi alocado para ele. Então, pega lá a Oi, né? A Oi, a Vivo, a JR Telecom, ela tem lá os blocos de endereço que foram alocados a ela, e ela pode pegar aquele bloco e repassar para os seus clientes que necessitam, né? Aí tem as divisões, né? A pessoa pode pegar, receber um bloco, você pode dividir esses blocos em sub-redes. Então, você pegou um bloco, você pode pegar, em vez de tratar isso aqui como um todo, você pode criar várias sub-redezinhas aí também. Você pega um bloco maior, subdivide ele em blocos menores. Aí, uma vez que você tem um bloco lá atribuído, aí vem a hora de atribuir a cada uma das máquinas. Então, você poderia configurar manualmente, vai lá em cada máquina, o administrador de rede configura o IP, o DNS e tudo mais que for preciso, ou ele pode pegar e configurar um serviço chamado de DHCP. O que é que o DHCP faz? Ele dá um endereço IP de uma maneira automática. Então, lá, isso aí, viu, né, que os roteadores, todos eles têm esse DHCP. Ele é um serviço que é plug and play, você pluga, ele funciona sozinho, né? E ele tem lá essas etapas aí. A pessoa, na hora que conecta a máquina, tenta descobrir o serviço, aí vai ter a oferta dos servidores de DHCP, né? E depois você solicita os endereços. E no final das contas, você vai ter aí o endereço. Então, chega lá com o endereço, uma máquinazinha entra na rede, ela manda uma mensagem lá para todo mundo, essa mensagem vai chegar lá no servidor DHCP, o servidor DHCP se identifica e, a partir daí, a máquina vai e solicita um endereço. E, a partir daí, ela está lá toda configurada aí com as configurações bonitinhas, sem precisar de um administrador para poder configurar aquilo para você. Então, é algo que funciona aí na maioria dos casos bem, às vezes dá algum perrengue, né? Eu já tive aí, foi uma vez aí com um roteadorzinho da Oi, que ele não gostava aí da minha Smart TV, alguma parte dela, que a parte de DHCP não funcionava com essa televisão. Então, eu tive lá que inserir as configurações manuais. Bem, né? Então, mas faz parte. O que é que ainda a gente tem mais, né? Vimos que os endereços IP são únicos, mas que nós temos mais máquinas no mundo do que endereços IP disponíveis. Se a gente for olhar, né, isso daí vocês podem fazer, pode fazer o teste, ver a pessoa quando bota lá pegar no Google aí meu IP, né? Eu pesquisar aqui, vou pegar aqui projetar aqui essa guia do Chrome aqui para vocês, né?
Ó, então apareceu aqui a publicidade, né? Mas o que é que eu fiz aqui, ó? Eu usei aqui esse serviço, né, para saber qual era o meu IP. Aí note que ao invés de aparecer aquele número 192.168.0.109, o que é que apareceu? Ó, apareceu isso aqui. Meu IP é 170.78.23213, né? Veja que tem isso. Eu não estou aqui, eu não estou com outros clientes da mesma operadora, mas possivelmente você ia ter vários clientes aqui desse meu provedor, a JR Telecom, Julinornet, né? Que vários deles também têm, né, o mesmo IP que eu aqui neste momento. Então, eu aqui na minha máquina, na hora que eu fiz 192.168.0.109, né, dá para ver que aquilo dali é um tipo de endereço privado que não vale na internet e, de alguma forma, o meu provedor, na hora que o pacotezinho saiu da minha casa, ele foi transformado, né, e ele entrou na internet agora com esta nova identidade aqui, por assim dizer. Então, isso aqui é um exemplo de NAT, ou tradução de endereços na rede. A ideia do NAT é quando eu quero fazer algo de muitos para um. Qual a ideia? Eu tenho muitas máquinas e tenho só um endereço válido na internet. Então, eu uso aqui o NAT para poder criar aqui algum mecanismo que me permita fazer com que eu possa me conectar à internet, né? Possa conectar essas várias máquinas. Então, os provedores aí fazem isso, né? Eles não vão dar um IP único para cada máquina que está na rede. Em vez disso, eles usam o NAT. O que é que o NAT faz? Ele tem dois lados. Ele tem um lado da LAN, o lado interno, né? E o lado da WAN. Então, do lado da WAN, ele tem endereços IPs que são válidos na internet. Então, tem um endereço IP que é válido na internet, como esse que eu citei para vocês, o 170.78.23.213. Aí você vai ter isso. E do lado da LAN, ele tem endereços que são do tipo privado, né? Então, são endereços privados. Então, esses endereços podem ser do tipo 10.0.0. alguma coisa, né? Ou podem ser do tipo 192.168, como esse que eu estou usando. São endereços privados e ainda tem vários outros aí, como vocês podem aí constatar, se vocês pesquisarem aí sobre o tema. Então, o que é que ele faz, né? Ele diz, mas mesmo assim, como é que eu consigo associar muitos com um e fazer o mecanismo de volta, né? Como é que eu posso fazer isso? Bem, ele faz isso usando o número de porta. Então, lembre que toda vez que você gera lá um pacotinho, né? Aí tem lá na camada de transporte, aquilo dali tem um número de porta associado, que é o número de 16 bits. Então, na hora que aquele pacotinho chega lá no seu roteador lá, o que opera o NAT, ele vai pegar o IP, vai pegar o número de porta que está lá e vai copiar de um lado da tabela. Do outro lado da tabela, ele faz o quê? Ele pega, muda o IP e muda também o número de porta, de forma que você tem aqui uma espécie de uma associação única. Então, você vinculou um lado com o outro, e quando as coisas chegarem de volta, você pega e faz a tradução reversa, né? Com esta mágica, eu posso pegar e com um endereço IP só, né? Eu posso transformar num monte. É o que a Univasf faz. A Univasf, praticamente toda a rede interna dela é com base nesse do NAT. Então, os IPs
eles vão ter o número 10, eles vão ter um 92168, vão ter um 72 alguma coisa. Todos esses tipos aqui, eles são coisas do NAT. Eu vou parar aqui por hoje, ainda falta falar algumas coisas do ICMP. Roteamento eu não vou falar muito, né? Mas aqui está o essencial, da parte de transporte, não de rede, o endereçamento, importante aí para vocês, né? Essa questão do NAT, o DHCP, que é o gerenciamento automático, e o que os roteadores fazem, né? O repasse aí, e o roteamento. Eu devo passar novamente também mais algumas atividades aí para vocês, com a Airshark e com algum outro softwarezinho apropriado, para vocês praticarem também essas outras camadas aí que nós estamos vendo, né? Então, alguém tem por acaso aí alguma pergunta, aí, alguma curiosidade? Só um detalhe para vocês, né? Esse NAT aqui, ele é muito bom quando você está fazendo você está pegando coisas aqui da internet, né? Ele às vezes você dá algum problema quando a conexão ela vem de fora para dentro da sua rede. Aí, principalmente isso ocorre às vezes em jogos, nesses programas de torrent lá, peer-to-peer, que você usa para baixar arquivos. Aí tem algumas coisas que podem ser necessárias, tipo fazer com que ele mantenha o número de porta fixo, né? Aí tem alguns protocolos auxiliares, eu acho que é o PNP, que eles atuam nesse sentido de fazer com que facilite essa conexão entrando, né? Porque se você não tem um endereço IP único, aí você pensa, como é que eu vou ser acessível aí através da internet, né? Como é que, cara, se esse número de porta muda aqui, como é que eu posso fazer a conexão com o serviço, que em geral o serviço é através do número de porta. Aí tem, às vezes, essas coisas. No começo aí do NAT, isso aí dava um pouco de problema, mas hoje em dia esses protocolos que fazem essas gambiarras, eles já estão mais sofisticados. A solução para a gente se livrar dessas coisas de NAT e essas ineficiências todas é aumentar a base de endereços, ao invés desses endereços IP de 32 bits, e isso vai vir com o IPv6 funcionando na sua totalidade. Os endereços do IPv6 vão ser endereços de 128 bits, então tem endereço à vontade e aí não precisaria do NAT para isso daí não, né? Só que essa migração para o IPv6 ela é lenta, ela estava até vendo aí alguma coisa, né? O pessoal estima que talvez leve algo em torno aí de 30 anos para fazer uma migração completa, né? Então, é bastante tempo, porque você tem essa questão de atualização, vários dispositivos aí que estão legados, e normalmente você faz essa coisa no núcleo das redes e deixa as bases com os usuários finais aí para depois. E por enquanto está dando para se virar com o NAT, então vai sendo feito, né? E o importante é ter soluções compatíveis hoje em dia. Então era isso. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, nós podemos encerrar por hoje, né? Podemos encerrar por hoje. E aí, né, estamos aí em contato. Qualquer coisa vocês podem aí contactar por e-mail, usar lá o fórum lá do AVA também para tirar algum tipo de dúvida aí mais específica, e vão fazendo aí as coisas, né? O semestre ainda deve estar em andamento aí, vocês devem estar agora com um bocado de coisa para fazer. Agora estamos entrando na reta final, só falta um mês aí para o término do 2020.2, então é fazendo o que
se dá para fazer, né? Então, não tendo mais nada, tenha um bom resto de dia aí, bom resto de semana. E aí fiquem acompanhando o AVA e até a próxima nossa aula síncrona na quarta-feira. Aí estaremos de volta. Até mais, pessoal. Tchau.